Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Douglas Suchensky, esse é o nosso tradicional informe semanal para divisas, válido para este 1º de julho, de 1 a 5 de julho, iniciando aí o segundo semestre de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, nos podem seguir aqui em @21tc_Brasil, e aqui é onde nós subimos aí vários artigos diariamente, notícias, nossos informes, análises, inclusive possibilidades de operações diariamente. Está o convite, nos sigam, @21tc_Brasil. Bom, vamos com o nosso calendário econômico. Começamos aqui nesta segunda-feira, horário de Brasília, horário de verão não. Temos aqui algumas notícias de médio impacto, às 4h45 da manhã, índice de compras na Itália, manufatureiro na França, gestão de compra na Alemanha, gestão de compra manufatureiro na zona do euro, às 5 da manhã, 6 índice de preços ao consumidor na zona do euro, taxa de desemprego na eurozona. Seriam as principais notícias da Europa, apenas notícias de mediano impacto. E na seção americana, a única notícia importante desta segunda é o índice manufatureiro às 11 da manhã nos Estados Unidos. E na terça-feira, temos aqui na Austrália, taxas de juros, 1h30 da manhã, decisão das taxas de juros do Banco Central Australiano. Às 4, índice de preços para construção de casas na Inglaterra, volatilidade para o dólar australiano e a libra esterlina. Índice de gestoras de compra e construção. Nas 9 da manhã, na abertura do IBOV, produção industrial brasileira, volatilidade aí, muito cuidado com a abertura do IBOV. No Canadá, às 10h30, gestão de compras no Canadá. E às 1h30 temos declaração do Sr. Dudley, membro da FONC, que sempre traz declarações aqui, inclusive, ainda que temos aqui classificado como notícia de médio impacto, gera bastante volatilidade quando falam esses membros da FONC. Nos Estados Unidos, às 10 da manhã, vendas de casas novas na Austrália, 10h30, vendas varejistas, balança comercial australiana, e às 23h55, declaração aí para o governador da Austrália, volatilidade para os pares relacionados ao dólar australiano. Bom, na quarta-feira temos aqui apenas na Inglaterra, serviços de compra, gestores de compra, 5h30, vendas atacadistas às 6 da manhã na zona do euro. E já na seção americana temos aqui às 9h15, mudança de emprego no agrícola, balança comercial canadense às 9h30. No mesmo horário, balança comercial americana, pedidos de desemprego nos Estados Unidos, pedidos contínuos de desemprego no mesmo país. E às 9h30 também, exportações e importações no Canadá. Várias notícias aqui no mesmo horário, entre as 9 e as 9h30, muita volatilidade, aí, muito cuidado para não tomar alguma decisão emocional e fazer com que a volatilidade realmente nos prejudique na operação. Às 11 da manhã, índice manufatureiro americano, discurso do Sr. Liu, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. E na seção asiática temos aí fundamentais de médio impacto no Japão e na Inglaterra, na Austrália, perdão. E bom, na quinta-feira temos aqui apenas notícias na seção americana, a seção europeia é bem tranquila, produto interno bruto na zona do euro, única notícia às 6 da manhã. Às 8, taxas de juros na Inglaterra. Temos aqui anúncios de tipos de interesse, tipos de juros na zona do euro, às 8h45. Discurso do presidente Draghi, aí, o presidente do Banco Central Europeu, às 9h30 da manhã, trazendo muita volatilidade, principalmente ao euro e aos índices europeus. E na sexta-feira, algumas notícias aqui na seção americana. Temos aqui a principal notícia, câmbio de mudança de emprego no agrícola, mudança de emprego às 9h30 no Canadá, média de horas trabalhadas nos Estados Unidos, média de horas trabalhadas semanalmente, nóminas privadas na agrícola e gestores de compra IVA no Canadá. Seriam essas as principais notícias para esta primeira semana do mês de julho. Vamos começar aqui com o euro-dólar. Lembrando apenas essa operação aqui que nós fizemos ao vivo no nosso canal de trading na sexta-feira, gerando aí um 3%, 3-1. Essa operação nós fizemos ao vivo, gerou um 3-1, 3%, onde nós realizamos ao vivo no nosso canal de trading, que você também nos pode acompanhar nesta segunda-feira. Bom, vamos começar com o euro. O euro, vemos que no marco mensal, aqui era um possível mínimo maior, um fundo ascendente que não consegue formar um topo ascendente, está fazendo um topo descendente, então está falhando esse pivô de alta no mensal. É possível que volte a testar aqui essa diretriz altista, essa LTA, no marco mensal. Vamos ver aqui primeiro, tem que fazer a ruptura desse suporte nesses níveis aqui, na região de 1,2717. Em caso que faça a ruptura, poderia voltar a testar esses níveis, sim senhor, no mensal. Já no semanal,
está tratando de romper o suporte na casa de 1,2982, que no semanal, nosso informe semanal da semana anterior, comentávamos que poderia fazer essa visita. Agora, se romper 27,89, próximo suporte no mensal. No diário temos um máximo menor, um padrão de continuação baixista, uma formação em B. Se romper essas mínimas aqui nesta segunda-feira, seremos vendedores neste euro-dólar. Muito bem, seguimos com a libra esterlina. A libra que nós temos praticamente a mesma formação que o euro, né? São bastante correlacionados, vejam só. Vamos limpar um pouco esse gráfico aqui. Vemos que no mensal também falhando esse possível mínimo maior aqui no marco mensal, deixando uma grande sombra aí, um grande pavio aí, demonstrando realmente a força vendedora. Esperamos ruptura, no caso de que rompa um 50 e 55, próxima parada já no 1,4823 no mensal. No semanal também está a ponto aí de fazer a ruptura deste suporte aqui que nós estamos vendo, está aí já a ponto de romper, confirmando essa ruptura. 50,08 próxima parada. Se romper o 50,08, aí sim 48,81 aqui embaixo já próximo suporte importante. No diário, ainda que temos um movimento esticado já no marco mensal, temos que esperar a ruptura dessa zona de suporte e também dessa LTA, porque tem pouca fluidez, por isso eu gosto mais do euro. O euro tem mais fluidez, porém totalmente baixista. Inclusive o máximo ou menor um pivô de baixa no diário seria o ideal para fazer um reinício de contagem de velas e pivôs intradia que já estão esticados. Já na Austrália, o dólar australiano, vamos ver aqui no mensal também. Vamos limpar um pouco este gráfico, um segundo. Debilidade total, realmente muito débil. A força vendedora é muito forte, fez a ruptura aqui de suporte importante no mensal. Agora, aqui temos o suporte, seguindo suporte nessa zona aqui na casa de 0,9010. Se romper esses níveis no mensal, aí sim poderia visitar esses níveis aqui. Temos aqui alguns suportes menores aqui nesses níveis, por exemplo, como no 87,89. Porém, o australiano está com uma debilidade muito grande, tem um pouquinho mais de espaço para cair. Vamos estar muito atentos com esse australiano, porque o momento está esticado já. No diário, vemos que mantém o canal baixista, executou aqui o máximo menor, a formação em B, né? O diário está tratando de romper agora esse suporte. Veja só, está muito esticado. Que esse suporte é um suporte no semanal. Se perder esse suporte no semanal, aí teremos aqui esse suporte no ponto 89,89 em weekly, rompendo esse suporte. Aqui está já o ponto 87,56. Seriam os seguintes suportes no semanal desse dólar australiano. Debilidade total, porém está bastante esticado. Devemos ter muito cuidado para não fazer uma operação aí, como vender um piso, depois o preço rebotar, o preço repicar. O dólar neozelandês na mesma situação. Vejam só, aqui tem uma zona de suporte bastante importante no mensal. Em caso de que faça a ruptura desses ponto 77,060, poderia visitar esses níveis. Aqui temos o seguinte suporte, aqui nesses níveis no 76,44 no mensal. Já no semanal está bem definido aqui o suporte, esperando a ruptura do 76,60 para visitar o 75,22 inclusive. Não sei se romperá e cairá de forma vertical, porém a força vendedora é dominante. No diário, possíveis tem que fazer a ruptura desse suporte, esperaria a ruptura do 76,97 para buscar um máximo menor em 4 horas, inclusive 1 hora, e buscar uma venda. Também poderiam repicar aí, porém nada nos sinaliza compras neste momento. Já o dólar canadense, vamos ver aqui no mensal. No mensal nós vemos que o canadense aí formando o mínimo maior, né? Um pouquinho mais de espaço aqui, está tratando de romper essa resistência, uma resistência mensal, então devemos ter muito cuidado, pois se trata de uma resistência mensal. Se romper esses níveis, 1,056, 1,067, próxima resistência mensal nesse dólar canadense. Já no semanal vemos que também está tentando romper aqui a resistência mensal, né? Se fizer essa ruptura aqui, está bem definido o topo anterior no 0,65, que é a seguinte resistência no mensal. No diário, o breakout failure não conseguiu manter-se acima do 1,055 aproximadamente aqui, né? Respeitando claramente. Se fazer uma correção mais profunda, aí confirmaria um teto duplo, porém se romper, esperaria um mínimo maior, um pivô de alta acima desses níveis
para buscar a seguinte resistência no mensal. Já o dólar franco, vamos avaliar aqui no mensal. Todo início de mês a gente avalia, né, o gráfico mensal para ver o que pode fazer no mês. Esse dólar franco ainda que é uma correção profunda no mensal, deixando uma sombra aqui, um pavio interessante, uma cauda longa, não deixa de ser um fundo ascendente. Se nós traçamos aqui, aqui estaria o fundo, aqui o outro, não deixa de ser um fundo ascendente. Nós traçamos aqui uma diretriz, um breakout failure, respeitou a linha de tendência no mensal e fechou acima, o famoso martelo, né? Então tem que romper aqui essa resistência primeiro, essa resistência no 0,9534, logo em seguida tenho aqui 9574. Se eu romper esses níveis, aí poderia visitar aqui o 9827, aproximar-se aí a paridade. No semanal ainda está abaixo da SMA 200 períodos e ainda não deixa de ser uma correção ordenada para talvez formar o mínimo, o máximo menor, um pivô de baixa e no weekly. No diário poderia fazer o seguinte movimento e formar uma formação em P, uma P formation. Porém que nós temos uma zona de resistência bem complicada para romper. Nos ienes, vamos olhar aqui o euro-ien. As divisas japonesas são bastante fundamentais, né? Vemos que no mensal o euro-ien não deixa de ser um possível mínimo maior, um fundo ascendente, e veremos se fará um topo ascendente. Para fazer um topo ascendente tem que romper essa resistência no 183,77. No semanal bastante consolidado, possível piso duplo, no semanal tem espaço. Próxima resistência nesses níveis aqui de 130. No diário estamos esperando que faça a ruptura aqui dos 129,89. Bastante congestionado realmente esse euro-ien. No dólar-ien, este sim está com mais força. Vamos ver aqui no mensal, já também possível mínimo maior, possível pivô de alta, deixando uma cauda longa. Se rompe aqui essas máximas dos 100 dólares, poderia visitar os 105, inclusive o 103,82 como seguinte resistência. No semanal, repicando aí, fazendo um fundo ascendente, ainda que seja uma correção profunda, é um fundo ascendente. Próxima resistência nesses níveis aqui no 99,87. No diário rompeu aqui a primeira resistência, rompeu a primeira, não rompeu a segunda, tem os 99,92 pela frente. Se romper esses níveis aí entrará em zona de fluidez. Muito bem, acredito que o euro e a libra esterlina têm bastante sterling interessantes esta semana, mas que todo o euro, porque não está tão esticado. Vamos estar aí acompanhando o euro. Acredito que teremos boas operações no euro-dólar desta semana. Muito bem, sou o Diogo Suchensky, espero vocês no nosso canal de Trading em Vivo nesta segunda-feira, e aí estaremos revelando o que é a nossa grande novidade, a tão esperada novidade para esta semana. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.